Dia 4 de outubro comemora-se o Dia dos Animais e para falar sobre esse assunto, aproveitando esse gancho, recebemos aqui hoje a doutora Fernanda Vicini, que é médica veterinária, especialista em oncologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu agradeço o convite, obrigada. Falando sobre o câncer em animais, né? Quais são as raças que hoje são mais afetadas por algum tipo de tumor? Tem algum tipo? Na verdade, hoje em dia a gente vê em todas as raças, né? Lógico que tem algumas que são mais comuns, que a gente olha para aquela raça e a gente já pensa, lembra de câncer, né? Boxer, por exemplo, Rottweiler, mas hoje a gente vê em todas as raças, independente da idade também, o que era muito comum antes só nos animais mais idosos, hoje a gente tem animais jovens também. E quais são as principais causas, né, do câncer hoje em animais, doutora? Tem, assim? Na verdade, o câncer, assim como para nós, é uma doença multifatorial. Né? Então, a gente sabe que o indivíduo pode nascer com alguma alteração, a gente sabe que o meio pode fazer com que ocorra transformações e a gente possa desenvolver câncer assim como eles. Sim. E, lógico, existe algumas questões, por exemplo, a questão hormonal, né? O uso de hormônios para cadelas ou gatas tem muita relação tem muita relação com o câncer de mama. A gente sabe a relação de alguns vírus com alguns tipos de câncer, a questão do sol, para o carcinoma de células escamosas, para animais de pelagem clara, gatos ou cães. Então, assim, mas ela é multifatorial. Existem vários fatores que podem levar o paciente a desenvolver câncer. E quais são os principais sintomas ali? Existe algum sinal que dá para a gente identificar no início para já procurar ajuda médica? Então, depende de onde que ele vai estar localizado, né? Então, por exemplo, às vezes um câncer de pele, a gente vê uma ferida que não cicatriza, um nódulo, um aumento de volume. Ferida grande ou pequena? Pequena ou grande. Eu sempre falo que tudo que um dia foi grande, ele começou pequeno, né? Então, câncer de mama, tem um nódulozinho na mama. E aí a gente tem vários tipos de câncer. Então, às vezes o paciente pode ter um câncer ósseo, pode claudicar, que é mancar. Então, depende qual que é a origem dele pra gente saber os sinais que esse paciente pode apresentar, né? Mas desde uma apatia, deixar de comer, prostração, tudo a gente precisa investigar. E quais são as opções de tratamento hoje após o diagnóstico do câncer? Então, hoje existe uma modalidade de tratamentos, né? A gente tem o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, a gente tem a eletroquimioterapia, que é uma técnica associada à cirurgia ou não. Então, a gente tem vários tipos de tratamento para esses animais. Mas sempre tem cura ou depende? Não, depende. Eu sempre falo que quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores serão as chances de cura desse paciente, né? Tem alguns tipos de câncer que são mais agressivos, infelizmente, e não tem cura. Mas quais, dependendo depende, por exemplo, câncer de mama em gata, ele é muito mais agressivo do que em cadela. Então, câncer de mama em cadela, né? Já que a gente também já está no Outubro Rosa, né? Que a gente levanta muito essa bandeira de conscientização do câncer de mama também em animais, assim como para nós mulheres. Câncer de mama em cadela também. Tem alguns tipos de câncer de mama que são mais tranquilos, outros são mais agressivos. Mas vai depender muito do momento do diagnóstico. A gente detectou isso no início ou não? Já é mais tardio? Já tem metástase, não tem? Então, tudo isso vai interferir para a gente conseguir dizer se é possível chegar à cura desse paciente ou não. Infelizmente, às vezes tem pacientes que chegam para nós já num estágio muito avançado da doença. Então, já tem metástase pulmonar, falando de câncer de mama principalmente, aí a cura já não é mais o objetivo principal, né? É a qualidade de vida dessas pacientes. E aí, como a gente sabe que hoje existe também a questão da eutanásia em algumas situações, né? É permitido em alguns animais. Existem alguns casos, assim, que chega para você que você vê que não tem como, infelizmente aquele bichinho vai ficar sofrendo e é a única solução, assim? É um tema bem polêmico, né? É polêmico. É eutanásia. Então, no hospital a gente tem uma conduta já de muitos anos que a gente não faz eutanásia. Até porque às vezes chegavam tutores lá com o pet só porque estava doente e não queria mais cuidar. Então, como é uma equipe muito grande, para a gente conscientizar todo mundo, para às vezes o que é sofrimento para um veterinário, às vezes pode não ser para outro. Então, a gente entrou no consenso, já tem muitos anos que a gente não faz. Quando a gente fala em câncer de mama, tem uma situação que eu
sou a favor de fazer com que esse paciente fique sedado, não coma induzido até ele partir, que são os pacientes com metástase pulmonar. Certo. Então, porque eu falo, se o paciente tem dor, você trata a dor. Se o paciente não come, você sonda. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mesmo em fase terminal. Agora, um paciente com metástase pulmonar, não é ar que falta, ele não tem parênquima pulmonar para respirar. Meu Deus. Então é muita angústia, né? É muita angústia. Olha, até me arrepia. Porque um paciente com metástase pulmonar é um quadro muito difícil e é muito difícil de reverter, né? Depende também, né? Eu tenho paciente que tem câncer de mama metastático há mais de 1 ano em tratamento, ótima. A Lise Vive bem. vive super bem. Só que a gente diagnosticou no começo da metástase. Sim. Então, assim, tem mais de 1 ano que ela tá em tratamento e ótima, vida normal. Agora, quando chega aqueles pacientes que já têm metástase em todo o parênquima, é muito difícil conseguir fazer alguma coisa por ele. Aí a gente precisa dar qualidade de vida ali naquele momento, né? E muitas vezes é entubando, sedando, para deixar ele partir no tempo dele. Ai, que coisa difícil deve ser, né, doutora? É muito difícil. E como que é? A gente tem até alguns vídeos aqui, né, da sua rotina no hospital, que você tá sempre lidando com isso, né? E eu queria entender, esse aqui é um gatinho... Esse é o Garfield, gatinho. Parece um Garfield. É lindo, né? Lindo. Ele tem 17 anos já. E ele veio para mim, ele tem uma insuficiência renal crônica, então ele era acompanhado por uma nefrologista e encaminhou para mim porque ele tinha alterações hepáticas. E aí a gente fez biópsia e chegamos ao diagnóstico de que ele tem... Acabamos de fechar o diagnóstico que ele tem um carcinoma hepático. A tutora, ela optou por não fazer químio e assim, essa é uma decisão sempre da quimioterapia que eu deixo o tutor decidir junto comigo. Sim. Eu mostro quais são os caminhos e eu penso muito individualmente em cada paciente. Tem um gato de 17 anos que já tem um rim totalmente comprometido. Sim. E vive bem. Então, a quimioterapia vai trazer benefícios ou malefícios, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar nessa questão. Não é olhar na literatura e saber que um carcinoma hepatocelular, tratamento é cirurgia, quimio, até porque ele tem mais de um nódulo no fígado, não tem como retirar. É quimioterapia, mas e aí? Será que para ele é a quimioterapia que ele precisa? Então, a tutora achou melhor, a gente tá fazendo alguns nutracêuticos, acompanhando, cuidando muito do rim, ele tá ótimo. Então, essa foi a decisão conjunta com a tutora, né? E ele tá ótimo, ele tem uma doença, está controlada, e ele tá bem. E a tutora tá feliz, e o rim tá controlado, e a gente vai seguir acompanhando. Ele vai morar no Paraguai ainda, no final do ano. Olha só, também. E esse daí? Essa é uma paciente muito especial que veio de Rondônia. Rondônia? E ela tinha uma massa atrás do globo ocular, ela fez tomografia, era muito sugestivo de câncer, mas é importante a gente sempre falar que não é a imagem que diz se o paciente tem câncer ou não, né? São os exames da massa ali, do nódulo, então o citológico, o histológico, só que ela já não tinha mais a função do olho e ela tinha muita dor. Então ela passou por uma cirurgia para retirar o globo ocular e toda essa massa. E quando eu mandei para análise, veio o resultado de fungo. E aí, esse momento, assim, tem um vídeo, eu não mandei aqui, mas um momento muito especial, que a gente entregando ela para os tutores, mãe e filho, com essa cartinha, né? Papai, eu não tenho câncer. Então, assim, isso já tem mais de 2 anos. Olha, tudo me arrepio, porque eu me emociono até hoje. Ela perdeu, então, um olhinho. Perdeu porque já estava funcional. Não tinha como salvar aquele olho mais, né? Tava causando muita dor naquele olho. Mas não tinha câncer. Não, e ela tá ótima. Eu falei com eles há pouco tempo, mandou um vídeo dela, o pelinho cresceu, quase nem aparece que ela não tem o olhinho. E dá pra viver bem, né? Muito. Com o olhinho só. Se adaptam. Eu falo que muitas vezes a gente sofre mais do que eles. Sim, verdade. Porque eles se adaptam muito bem. E a gente sofre, nossa, vai ter que tirar um olhinho, nossa, talvez vai ter que amputar porque tem um tumor. Mas eles, nossa, eles se adaptam muito bem. Ali, eu não esqueci o nome dela agora nesse momento, mas se eu não me engano também é a Lu. Ai, não lembro, vou confundir, porque já tem um são tempinho. muitos pacientes também, muitos, né, muitos. E depois que eu virei mãe, a minha cabeça ficou meio... É difícil lembrar, né? Tem mais algum videozinho aqui pra gente ver. Esse daí é um momento emocionante, né? Eu queria que você me explicasse. Trabalhar com oncologia não tem como não trabalhar com momentos difíceis, né? Sim. E eu sempre falo que momentos difíceis não é só a perda de um paciente. Muitas vezes é você passar o diagnóstico para o cliente. Imagino. Então, até a gente fala de comunicações de más notícias.
é muito desafiador e é muito lindo também a oncologia, né? Tem muitas pessoas que não gostam, mas é uma especialidade de muita conexão com o cliente. Porque muitas vezes você começa a atender esse paciente num estágio mais avançado, no final da vida. Então, você acompanha por muito tempo, você tem muitos retornos, você tem muitas ligações, você tem muitas mensagens de WhatsApp. Cria um vínculo mesmo, muito. Né? E essa paciente era a Meg, da dona Eliane. Ela foi a primeira cliente do hospital, Nossa. 12 anos. E eu acompanhei toda a vida dela. Ela teve câncer de mama 2 vezes, operou, ficou bem. E ela partiu com 17, quase 18 anos. Nossa. Por alteração renal. Não foi a questão oncológica, ela Sim. ficou super bem do câncer de mama, que ela fez químio, isso com uns 13, 14 anos já. Uhum. E ela era o amor da vida da dona Eliane. Muito, muito mesmo, assim, uma conexão, assim, que não tem nem como explicar. E ela partiu, e esse dia desse vídeo, a gente sempre faz algo pro cliente quando perde, pro tutor, e a gente preparou, tá? Consegue ver a pintura da doutora Larissa? Fundo, a gente fez uma pintura dela, e tinha muitas fotos, e a gente estava entregando naquele momento as cinzas, né? Porque a tutora optou pela cremação. Sim. A marquinha da patinha dela, os pelinhos. Então, foi um momento, assim, por mais que dolorido, foi um momento muito especial também, porque é o fim de um ciclo. Ela se torna uma amiga especial, uma amiga íntima minha. Ela vai lá no hospital para tomar café, ela não quer ter outro pet no momento, e isso também é muito individual de cada tutor. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que vai lá no outro dia e já tem pessoas que não. Mas a Meg me ensinou muito, e a dona Eliane também. Ela foi uma paciente muito especial para todos nós, e ela teve um fim digno também de uma princesa que ela era. E faz parte da oncologia, né? E não só da oncologia, a nossa essência do hospital é esse momento com o tutor, né? Porque a despedida, ela é importante também. Eu acho que deve ser um momento muito difícil. Eu até queria saber de você o que é mais difícil. Chegar a dar esse diagnóstico para o tutor, né? De que o paciente está com câncer, ou chegar com essa notícia de que ele não sobreviveu. Assim, o que é mais difícil? É muito de tutor para tutor, né? E dependendo... Tem tutores que já se preparam, né? A gente, muitas vezes, o câncer, a morte, ele não vem do dia para a noite, né? A maioria dos casos. Então, o tutor tem tempo para se preparar muitas vezes. E depende do tutor, o momento que ele recebe o diagnóstico é muito difícil. E, por incrível que pareça, muitas vezes os tutores já passaram por isso também. Ou eu tive uma paciente com linfoma recente, que a tutora também teve linfoma, né? Então, eu tenho uma paciente agora que está numa fase terminal da doença de um câncer hepático, e o marido da cliente também faleceu de câncer hepático. Então, assim, a hora que do diagnóstico, muitas vezes a pessoa lembra tudo que ela passou, que ela viveu, e muitas vezes traz lembrança também dos humanos, né? Ou da vida dela. Então, é muito difícil dizer. Eu acho que os dois são difíceis, só que vai muito de cliente para cliente, sabe? De tutor para tutor. Você estava até falando aí, né, doutora, que tem gente que às vezes o bichinho já teve o diagnóstico, já chega querendo, não quero mais, não quer nem tentar, nem lutar, né? Hoje em dia, o público da Vivete, né, do hospital é bem diferente, assim. A gente tem... é difícil ter essas situações, sabe? A gente tem muitos tutores que têm os animais como filho, como amigo mesmo, que querem fazer de tudo, lógico, na medida que cada um pode. Tem cliente que, por exemplo, radioterapia, que eu não falei, é uma modalidade de tratamento, a gente só tem em São Paulo. Sério? E tem cliente que pega o avião, vai com o paciente para fazer. Então, assim, é difícil ter pessoas que não querem fazer nada. Hoje em dia, a gente já está com outro público, né? De relação mesmo que os tutores têm com os animais, né? Graças a Deus. Sim. Né? Que as pessoas vão entendendo isso. Você falou da rádio, ela é indicada para quais casos, assim, quais tipos de câncer? Depende, né? A gente tem câncer de cabeça, alguns tipos de câncer de cavidade oral, de pescoço. Então, tem alguns tipos de câncer que tem indicação. Essa paciente mesmo, ela tinha um carcinoma nasal. E era grande, não tinha como operar. Então, o indicado para ela era a quimioterapia associada com a radioterapia. Infelizmente, ela partiu em São Paulo mesmo, né?
Mas o tutor foi até lá para buscar o melhor tratamento para ela. Lutou mesmo, Lutou. E eu falo, é o dever do médico veterinário informar que existe. Porque às vezes a gente fala, só tem em São Paulo. Tá, e aí, se ele for? Porque assim, tem gente que, igual você falou, tem o bichinho como filho, vai lutar. Às vezes não tem condição financeira, mas vai se sacrificar, porque é como se fosse um filho. Você vai deixar morrendo, né? E às vezes a gente tem que tirar o nosso julgamento. Se fosse meu, eu não levaria, porque às vezes tem isso também, mas e o tutor? Muitos tutores levam, né? Então você indica o que é o melhor. E aí a gente vai fazer o melhor para aquele paciente na condição que o tutor pode também. Em casos assim de animais mais idosos, vocês fazem essa orientação também, de explicar que às vezes, igual você me contou aí de um caso, né? Às vezes não compensa porque é um tratamento, de certa forma, agressivo. Que no final... é que ele é agressivo e não é a idade. Acho que é muito importante a gente ter esse momento aqui, porque às vezes tem tutores que falam assim, nossa, mas ele já é velhinho. Ou até colegas que falam, nossa, é velhinho, não tem o que fazer, né? E a idade, ela não é um fator limitante. No caso do Garfield, porque ele tem outras doenças, outras comorbidades, né? Então, para ele... talvez não seria o cenário ideal a quimioterapia, né? Porque para ele, por exemplo, a quimioterapia ela é muito mais branda do que para o ser humano. Muito mais, nem se compara. Eu sei porque eu perdi meu pai com câncer, eu sempre trago isso porque eu vivi a história de ter uma pessoa com câncer e acompanhar. Então, eu vi o quanto meu pai debilitou. A gente vai no mercado, a gente olha uma pessoa, a gente fala, essa pessoa está passando por tratamento oncológico, né? Os animais, não. Então, os efeitos colaterais são bem mais brandos, muito mais tranquilo. Só que pode ter vômito, diarreia. Agora, pensa, um paciente de 17 anos com insuficiência renal crônica, um vômito e uma diarreia, para ele faz diferença. Né? Então, não é só a questão a idade. Se o Garfield tivesse uma saúde maravilhosa, sem outras doenças, ok. Ele poderia fazer. A gente tem que pensar no todo, né? E, doutora, por que você decidiu trabalhar com a oncologia, assim, né? Que eu acho que deve ser uma área muito desafiadora, né? Eu comecei a oncologia já tem bastante tempo, né? Acho que já tem mais de 15 anos que eu despertei essa paixão. Primeiro, eu vivi todo o processo com meu pai. Quando faltava 4 meses para me formar na faculdade, eu perdi meu pai com câncer, um câncer extremamente agressivo. Então, eu acompanhei meu pai 1 ano, a gente tratou no Hospital do Câncer de Barretos. Primeiro, eu já fiquei encantada com aquele hospital, não só pelo cuidado com meu pai, mas com as famílias. É assim, algo, eu sempre falo que as pessoas têm que conhecer, não, espero que não como paciente, mas é um lugar, realmente, é o Hospital do Amor. Então, eu tive essa vivência. Quando eu me formei... então, meu pai faleceu 7 de setembro de 2009, eu me formei em janeiro de 2010. Eu comecei a fazer residência em clínica médica. E eu tive a oportunidade de começar a fazer uma pós em clínica médica e cirúrgica. E no 3º módulo, eu tive oncologia, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não tem oncologia na faculdade. Eu não sei hoje se já mudou também, mas na minha época, não tinha. E aí eu comecei a ver um universo de coisas que a gente podia fazer pelos pacientes, sabe? E eu saí daquele módulo, assim, encantada. Porque na minha época, a gente só fazia tratamento para TVT, que é aquele tumor venéreo transmissível, só isso. Não tinha diagnóstico de câncer. Não tinha porque a gente não fazia, né? Operava, jogava o tumor fora, não fazia exame e tudo mais. E aí eu me apaixonei. Aí ficaram alguns questionamentos da minha família, da minha mãe. Como que você vai trabalhar com essa doença que levou seu pai, que tudo fez todo mundo sofrer? E eu falei, mas eu quero proporcionar para os animais algo diferente. Assim como meu pai pôde receber lá em Barretos. E aí eu comecei já durante a residência, comprar os livros, estudando. Todos os professores sabiam que eu gostava de onco, ninguém gostava. Então, quando chegava algum caso, todo mundo passa para Fernanda. E eu estudando na raça e com orientação de professores, eu fui começando. Depois eu tive a oportunidade de fazer especialização em Botucatu, na Bioéticos, que é um centro de referência de oncologia veterinária, para realmente especializar, né, fazer a especialização. E aí depois eu fiz o mestrado também na área da oncologia, em saúde animal, na área de oncologia, com ênfase no meu trabalho. E é uma paixão, assim, que durante a faculdade eu nunca pensava, sabe? Eu sempre gostei muito de clínica, muito da parte médica. E aí eu descobri essa paixão e eu falo que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Talvez o que eu passei com meu pai estava me preparando para ser a pessoa que eu sou hoje. Porque, de certa forma, né, muitas pessoas não gostam de comparar animal com gente, mas é uma dor que quem tem um animal como
membro da família, a gente sabe que é algo muito parecido. Você perdeu uma pessoa, você perdeu um bichinho. Ninguém nunca tá preparado para isso. Eu tive você conheceu, né, o Lasanha, o quadro dele, e foi um animal resgatado. E por que eu tô falando isso? Porque eu vivi com ele 4 anos. Ele faleceu 10 dias antes do meu bebê nascer. E eu, assim, sério, eu perdi meu pai, sofri muito. Eu perdi o Lasanha, eu também sofri muito. A diferença do luto humano pro luto animal, ao meu ver, é que o luto animal passa mais rápido, né? Lógico, é um pai, é um animal, mas a dor do momento ali... É muito grande. É muito grande. O meu bebê ficou sem mexer 24 horas. Meu Deus. Faltava 10 dias para eu ter ele do tamanho de sofrimento, porque quem me conhece sabe a paixão que eu tinha por aquele animal. E é muito parecido. Lógico que a dor do humano vai muito tempo ali, um luto para você tratar. Os animais, eu sempre digo para os tutores quando eles perdem, que a dor passa e vai ficando a saudade, as lembranças. Quando você vê, você já se pega rindo, lembrando das coisas que fazia, já não é mais tão doído, dá muita saudade. Muita saudade. Mas é diferente essa parte do humano, mas a gente sofre bem ali, bem parecido os primeiros dias. É um sofrimento sem igual. Pra gente encerrar, doutora, eu queria que você trouxesse algumas dicas, assim, o que dá para os tutores, né, que tem bichinhos, gatos, cachorros em casa, o que dá para fazer para prevenir e quando é importante procurar ajuda médica, assim, ligar o sinalzinho de alerta que tem alguma coisa de errado ali, que pode vir a ser um tumor, infelizmente. Eu acho que o mais importante, o recado pra gente deixar para os tutores é fazer os check-ups preventivos, sem esperar aparecer algo, tipo, notório ali para você levar. Então, pacientes jovens, a gente pode levar a cada 1 ano no médico veterinário. Pacientes idosos, acima de 6, 7 anos, a cada 6 meses. Porque a detecção precoce vai ser a chave do sucesso do tratamento, né? Então, primeira coisa... o recado que eu deixo para os tutores é fazer os check-ups preventivos. E aí, o que pode aparecer, assim, se aparecer uma ferida que não cicatriza, porque muitas vezes o que o tutor vê é externo, né? Então, uma ferida que não cicatriza, um nódulo, uma bolinha, acha que tem algo de diferente, uma mama aumentada, procurar por um médico veterinário já especializado em oncologia. Porque os sinais do câncer, eles são muito inespecíficos. Então, o paciente pode ter diarreia e ter um câncer intestinal, como ele pode ter só uma giardia, né? Então, urina com sangue, deixar de comer, vômito, tudo isso precisa buscar ajuda. Significa que é câncer? Não, né? Mas fazendo os check-ups preventivos, a gente tem muita chance. Quantos pacientes vão, porque está na hora do check-up e você faz ultrassom e encontra um nódulo no baço, encontra alteração no fígado e o paciente está ótimo. Esse é o melhor momento para a gente iniciar o tratamento, sabe? Porque se você deixa para levar no médico veterinário quando ele já está doente, a gente não sabe às vezes quanto tempo ele teve. Por exemplo, se a gente faz um check-up todo ano ou a cada 6 meses, eu tenho um ultrassom de 6 meses, tava ok. Eu faço um agora, tem alteração? Opa, nesses 6 meses isso apareceu. Olha o tamanho que tá. Tá grande, não tá? Não tinha. Então, é algo que pode ser mais agressivo. Então, assim, a dica mais importante é manter os check-ups preventivos desses pacientes em dia. É algo que funciona pra gente também, né? Que a gente tem que fazer o check-up, né? Muito. A gente tá falando muito sobre câncer de mama, a importância de fazer o exame. E pros animais a mesma coisa, né? E a diferença é que os bichinhos não falam. Não falam. Eles não pedem. Então tem que partir da gente mesmo, Sim, né? Eu falo, é a nossa responsabilidade, né? Exato. E a responsabilidade do médico veterinário orientar. Porque o que a gente vê são muitos tutores sem orientações. Realmente. Então, eles não sabem. Acho que só tem que fazer vacina quando filhote, que não precisa mais, que não sabe que precisa ter esse acompanhamento. Às vezes o tutor, ele é leigo, né? É o médico veterinário que sabe do assunto e que tem que informar isso para o tutor. E você tinha citado também lá, só para reforçar essa questão da vacina para o cio também. Isso aí é uma bomba. É uma bomba. Ela não é indicada se você não quer ter um animal para reprodução, castrar, né? Castrar, porque é uma dose muito alta de hormônio, né? E não só o câncer de mama que elas podem desenvolver, como a infecção uterina também, que é a piometra. E aí tem que fazer uma cirurgia de emergência. Então, assim, não quero cruzar, castra. Melhor coisa é você castrar. Fica mais tranquilo. Muito mais. E não causa nada no bichinho, né?
E castra, faz uma cirurgia eletiva, né? Com o paciente ótimo, bem, tá indo lá só pra fazer uma castração, mas ele está bem. É diferente de você ter que operar um paciente que tá com uma infecção uterina, que já tem alterações sistêmicas, e aí muda todo o cenário, muitas vezes. Com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações e por compartilhar um pouco da rotina do seu trabalho, né? Que é um trabalho desafiador, mas muito bonito também. Parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, viu? E lembrando a você que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.